Mas antes vamos ver um pouquinho o Uno Way por dentro. Vamos ver como é que é esse carro aqui da Fiat. Essa versão aqui, que como eu disse, está com todos os equipamentos disponíveis, é bem interessante. Bancos forrados em tecido, em duas cores, encostos de cabeça dianteiro com regulagem de altura e inclusive cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura. Muitos carros não têm isso, isso ajuda bastante no conforto. Acionamento elétrico de todos os vidros, também parte do pacote de opcionais para os traseiros com a regulagem dos espelhos laterais. Mesmo sendo um carro de entrada, temos aí a regulagem de altura do volante. Não tem profundidade, mas tem altura, e isso nessa categoria não é muito frequente. A gente também encontra a abertura do tanque de combustível e do porta-malas por alavanca interna. Isso aí é um diferencial, porque às vezes mesmo os carros de categoria superior também não trazem esse recurso. Olhando aqui o carrinho por dentro, câmbio robotizado com acionamento por botões. Vamos ver como é que funciona. O Uno, nessa versão, está bem completinho. Tem, entre outras coisas, aqui o ar-condicionado, tem o rádio, sistema Double DIN, que ocupa aí quase toda a parte do painel, e vem com alguns diferenciais bem interessantes, como por exemplo, aqui como vocês estão vendo aqui, ó, sistema City da direção. Quando você aperta o sistema City, aparece ali uma indicação no painel, como vocês estão vendo aí. Com o modo City ativado, a direção fica bem mais leve para uso na cidade. Quando você passa de uma determinada velocidade, ele desliga automaticamente para ela ficar mais firme na estrada. Outro diferencial da versão aí que veio com os novos motores é o sistema Start-Stop. Então você pode desabilitar ou deixar habilitado por default quando você dá a partida no carro. Com ele, quando você vai fazer paradas rápidas no semáforo, ele desliga o motor, religando automaticamente quando você tira o pé do freio. E mesmo nós estamos falando aqui de um carro de entrada, nós temos aqui o controle de tração, muito útil para pisos de baixa aderência. Então você vai sair aí num piso molhado, numa rampa, com o controle de tração o carro não vai patinar. Essa versão aqui, como a gente disse, completa, tem entre outras coisas aqui os controles do volante. Então você tem aqui o controle do som e aqui também o controle do computador de bordo e também as funções do telefone quando pareado por Bluetooth aqui no rádio que vem no pacote. Pacote esse de opcional. O computador de bordo da Fiat, no caso do Uno Way, surpreende, porque mesmo, de novo, falando de um carro de entrada, nós temos funções que normalmente nós não encontramos. Você consegue fazer configurações de um veículo, ver mensagens de anomalia, funções do áudio, computador de bordo, tudo isso aqui através das teclas do volante. Então, para você entrar em alguma das funções, você aperta aqui o botão e aí você tem, por exemplo, tempo de funcionamento do motor, temperatura do líquido do radiador, o indicador de economia e a temperatura externa. Você também pode ter aqui, por exemplo, um velocímetro digital, que é uma coisa que você geralmente encontra em carros de categoria superior, né? Você ainda pode configurar coisas do veículo, como a iluminação, limite de velocidade, acerto da hora ou travamento automático, unidades da medida do computador de bordo ou o idioma. E você ainda tem, obviamente, o computador de bordo, aonde aí você tem média de consumo do computador 1, computador 2 e aqui a autonomia do carro. Então, como vocês podem ver, nós estamos falando aí de um carro relativamente de entrada, né? Ainda que a versão Way não seja a versão mais básica, mas ainda assim o Uno é um carro de entrada da família Fiat, apenas dividindo aí espaço com o Mobi, mas é um carro que nessa versão consegue ter todos esses equipamentos. Equipamentos esses que você também consegue ver aqui, ó, entrada USB e P2 para o sistema de som, além de uma tomadinha 12 volts. Porta-objetos no Uno é uma coisa que agrada bastante. Então você tem aqui um porta-objeto que corre todo o painel, ó. Inclusive aqui do lado do motorista você pode usar para colocar, por exemplo, uma chave, uma moeda ou ainda até mesmo uma carteira. Nas laterais, o guarda-mapas com porta-copos
E ainda que isso aqui seja o puxador da porta, você ainda consegue colocar alguns objetos aqui, porque ele tem fundo. Você ainda vai conseguir ver um porta-objetos bem interessante aqui, junto ao pé do motorista, que fica bem na parte de baixo. Dá para você colocar aqui também chaves, documentos, até mesmo uma carteira pequena. E a gente ainda vê na versão Way, por exemplo, esse porta-objetos aqui no teto. Isso aqui é muito legal. Por quê? Você tem, por exemplo, um espelhinho aqui para você ficar vigiando as crianças no banco traseiro. Além, obviamente, do espelho retrovisor, que é obrigatório por lei. E você tem aqui também um compartimento que abre, que você pode colocar aqui outros objetos. É um recurso a mais que, com certeza, é bastante interessante, porque o Uno é o único carro na categoria que vai oferecer essa opção aí para você. Mas vamos voltar aqui no câmbio Dual Logic. O sistema de funcionamento é muito simples. A gente vai mostrar funcionando, mas basicamente você tem aqui o botão Drive, que é para o carro sair andando, o botão Neutro, para quando você estaciona o carro, o botão da marcha ré, o botão que você troca do modo automático para o manual e o botão Sport. Quando você aciona esse botão aqui, o automático e manual, você vai realizar as trocas de marcha através das borboletas instaladas atrás do volante aqui, ó. Lado direito mais, lado esquerdo menos. E aí como é que funciona? Você entrou no carro, deu partida, o carro vai estar em neutro. Você pôs o drive, você tem que estar com o pé no freio e a porta do carro tem que estar fechada. Se a porta do carro estiver aberta, o carro não vai sair andando. Então, a partir do momento que você colocou o drive, soltou o freio de mão, acelerou e o carro vai andar para frente. Pisou no freio, automaticamente o câmbio entra em ponto morto. Colocou ré, você não precisa ir no neutro, você pode vir direto do drive para o ré. Pisou apertou aqui o botão, sempre com o pedal do freio pressionado, acelera e o carro vai para trás. O modo Sport, obviamente, só pode ser usado no modo Drive. Então, quando você aciona o modo Sport, você vai ter aqui uma indicação no painel. Então, Sport On, Sport Off. A diferença do modo Sport é que ele vai realizar trocas de marcha com o giro mais elevado. Apenas isso que ele vai fazer. Não há nenhuma outra mudança a mais. Toda vez que você para o carro, você pode apertar o botão N e puxar o freio de mão. Aí o carro já está aí em modo de estacionamento. Mas a gente vai ver tudo isso aqui funcionando. Antes vamos falar um pouquinho mais aqui do interior do Uno. Vamos ver o espaço no banco traseiro. Afinal de contas, é um item que muita gente precisa utilizar no dia a dia. Afinal, ninguém vai comprar um carro só para usar sozinho. O Uno Way no banco traseiro, como todo carro compacto, não é muito generoso. Mas você consegue aí colocar duas pessoas de mediana estatura com relativo conforto. A quinta pessoa vai um pouquinho apertada. Ainda assim, todos os três ocupantes contam com encosto de cabeça com regulagem de altura e cintos de segurança aqui de 3 pontos. O cinto central é um pouquinho complicado de usar. Ele vem aqui no teto. Você precisa trazer o cinto central até essas duas conexões aqui. E aí você tem o cinto de 3 pontos. Não é muito confortável para quem usa, mas é eficiente e muito mais eficiente do que, por exemplo, o cinto abdominal. Sentando aqui atrás no Uno, considerando que os bancos dianteiros estão regulados para pessoas aí de 1,80 m, a gente vê que o espaço não é exatamente o ponto principal do Uno. Afinal de contas, nós estamos falando de um carro da categoria de subcompactos. Ainda assim, a Fiat preservou aqui um dos mimos, como por exemplo esse porta-latas, ou ainda você pode usar esse adaptador aqui que acompanha o carro, que você pode de repente colocar um celular, uma caneta ou até mesmo outros objetos, que a gente está usando aqui um controle remoto de garagem para exemplificar. Acionamento elétrico dos vidros também está presente.